Bom, se você sabe que riff é esse, deixa aí nos comentários pra mim saber. Bom, tá a lista dos jogos Souls-like da From Software, tá? Nossa, meu som tá muito alto pra mim o retorno. Bom, a gente vai estar aqui fazendo, tá em ordem. Nossa, eu não coloquei aqui. É. Ruim que dói. Acho que não vai ter nenhum ruim que dói, mas. Enfim. Bom, a gente vai começar aqui. Essas cores também estão uma bosta, né? Eu não gosto desse roxo. Eu odeio menos esse roxo, que já é bastante coisa. Bom, eles estão. Eles estão em ordem. Não. Eles estão em ordem de lançamento, né? Primeiro com o Demon Souls, lançou bastante tempo atrás, eu não tenho ideia quanto tempo faz, mas que é o mais velho, depois Dark Souls 1, Dark Souls 2, Bloodborne, Dark Souls 3, Sekiro, Shadows Die Twice, Elden Ring e por último o remake do Demon Souls. Eu vou estar elencando de o melhor, very excellent, very good, good, bonzinho, quase ruim e ruim que dói. É... Bom, eu acho que eu vou começar com ruim que dói. Porque eu acho que faz mais sentido. Mas eu acho que eu cometi um outro pequeno equívoco aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. É que tem dois Demon Souls, né? Bom, eu não vou colocar os dois Demon Souls, acho que não faz muito sentido. Então vai ser só 7 mesmo. Eu acertei errando. Enfim. Começando pelo ruim que dói. Ah, eu acho que o jogo que eu menos me diverti aqui jogando, sem dúvida, foi o Demon Souls. Não é um jogo ruim, longe disso, é um jogo legal. Mas, assim, de todos aqui, talvez ele seja o menos empolgante pra mim, pelo menos quando eu joguei. Tipo assim, nada demais, sabe? Enfim, não é ruim, é bom, mas. Enfim, quase ruim. Eu acho que nenhuma dúvida que o Dark Souls 2 ele é quase ruim. Se ele não for completamente ruim também. Ele é um jogo muito bom, na verdade. Eu gostei muito de jogar o Dark Souls 2. O principal problema do Dark Souls 2, na minha humilde opinião, é que ele. A gameplay dele especificamente. A questão de ser. Todos os bosses parecerem que é boss de gank, tá ligado? Você tem que matar 15 do mesmo cara. Você tem uns bosses esquisitos. Você tem aquele da catedral, que eu vou deixando aí. Você tem aquele da aranha, que você tem que matar 15 mil aranhas juntos. Enfim, aquele boss do rato, que eu acho que. é, sabe? O boss do rato é inexplicável. Mas, em geral, eu acho que ele é um jogo bom. Se você tirar os outros jogos da franquia, que são espetaculares, ele até que é um jogo muito bom. Se a From Software só tivesse feito o Dark Souls 2, eu acho que eu falaria que o Dark Souls 2 é um dos melhores jogos que eu joguei na minha vida. Mas como não é o caso, a gente tem comparação, por exemplo, com o próprio Dark Souls 1 e 3. O 2 é meia bomba, né? Bom, bonzinho. Eu analisando o quesito diversão e imersão, o que desses, tirando Demon Souls, o que eu menos assim
me, me animei jogando, eu platinei todos. O único que eu platinei e eu não entendi direito o jogo. Eu joguei ele todo e tipo assim, quando eu platinei, eu nem lembrava o mapa do jogo. Eu não sei, foi muita gente fala muito bem desse jogo. Eu não tive uma experiência tão espetacular assim. Bloodborne, bonzinho. Falar que o Bloodborne bonzinho parece meio errado, né? Parece meio errado. Talvez eu esteja enganado, talvez eu tenha que rejogar. Mas eu não tive uma experiência espetacular com o Bloodborne. Foi uma experiência ok. Foi ok. Foi legal, mas também não foi nada inovador pra mim assim. Eu joguei o Dark Souls 2 primeiro. Talvez por isso eu não ache ele tão terrível, tá? Porque eu não tinha nenhuma referência. Depois eu joguei o Dark Souls 1, depois eu joguei o Bloodborne, Dark Souls 3, o Sekiro e por último o Elden Ring e o Demon Souls. Mas sinceramente, eu acho que a experiência do Bloodborne não foi tão legal pra mim. Eu não sei. Pode ser só uma impressão errada minha. Teria que rejogar. Mas eu tenho preguiça, né? Então isso vai me impedir bastante. Bom, continuando aqui. Good. Vão me questionar por isso, eu tenho certeza. Mas Elden Ring, tá? Por que Elden Ring nessa colocação, entre aspas, baixa? Ele é um excelente jogo, tá? É um jogo muito bom. Mas comparativamente falando, e como aqui a tier list é sobre exatamente comparação, ele pra mim deixa a desejar. Por exemplo, eu acho que o Dark Souls 1 e o 3, eles são obras de arte no sentido de tudo que envolve o jogo. A história, que é meio confusa, um pouco, só assim confusa só. É, a gameplay é muito boa do Elden Ring, isso é uma verdade. Eu gosto bastante, apesar de eu não gostar tanto dessa ideia do jogo single player ter várias, como é que eu posso dizer, meta. Tipo, eu não gosto de meta em jogo single player. Tipo assim, claro que você vai ter build que é mais forte que a outra. Tipo, você vai ter a de magia mais forte que a piromancia e tal, beleza. Mas eu não gosto quando meio que você é obrigado a seguir um certo padrão. Não obrigado, mas você meio que, tipo, é- vai ser estupidamente mais fácil você matar a Malenia, por exemplo, se você pegar aquela cinza da guerra que desvia, tá ligado? E aí você, tipo, você é meio obrigado a fazer algumas coisas pra derrotar ela. Tipo assim, se você for derrotar ela normal, tipo assim, sem a gameplay meta, você tem problemas. Eu tive muitos problemas, porque nesses jogos eu gosto de jogar com build de força. Eu gosto bastante, na verdade. Eu joguei todos com build de força, desde o 1 até. O Sekiro não tem muita opção, né? Mas eu gosto de usar build de força ou de destreza. Eu acho mais legal. Eu não acho tão legal o poderzinho. E eu tive muito problema pra matar a Malenia. Tipo assim, parecia só estupidamente difícil. E tipo assim, aquela dança da morte dela lá, tipo, é uma coisa muito. Você precisa fazer movimentos muito específicos pra desviar. E não é um negócio que você aprende com a gameplay normalmente. É um negócio que você não tem outra opção a não ser escapar daquela forma. E eu não gosto disso, quando o jogo te obriga a jogar de uma forma. Eu acho que a graça desses jogos está muito em você descobrir a sua própria maneira de fazer aquilo. Você descobre a maneira de você derrotar alguém. Pode ser com parry, pode ser sem, mas é legal. Você descobre sua maneira de derrotar. Deixa eu pensar no outro boss. O Lord of the Cinder, que é o boss final do Dark Souls 3. Que inclusive pra mim é o melhor boss final de todos. Enfim, Elden Ring foi uma experiência legal, mas o mundo aberto pra mim fez mal pro jogo. É uma experiência legal, mas eu tenho outros preferidos. Bom, Very Good agora. Aí sobrou Dark Souls 1, 3 e Sekiro, que são meus favoritos, de longe. Eu acho que existe um gap grande entre esses três e esses quatro aqui, ok? Apesar de eu ter que jogar Bloodborne, como eu disse. Bom, acho que eu vou apagar o Rank Dói aqui, porque vai ficar parecendo que o jogo é uma bosta. Isso não é verdade. Não gostei tanto. Perfeito.
Dark Souls 1 very good, tá? Provavelmente eu gostaria muito mais do jogo se ele fosse um jogo mais balanceado. E quando eu digo balanceado, não é de dificuldade, mas é balanceado de. Eu queria ter mais opções de jogo. O que eu quero dizer com isso? Quando eu joguei a primeira vez, se você já jogou o jogo, você sabe o que eu tô falando. Você tem um inimigo que é o Cavaleiro Negro. E você tem, se eu não me engano, 3 ou 4 variações dele. Umas 3 você encontra no começo do jogo. Caso você consiga alguma dessas 3 armas, que são a alabarda de Cavaleiro Negro, espada de Cavaleiro Negro e o machado, ou é machado ou é espada grande. Se você conseguir qualquer dessas 3 armas, o seu jogo vai ser estupidamente fácil. Eu acho que tem esse problema de balanceamento. Na minha primeira gameplay desse jogo, eu peguei a alabarda de Cavaleiro Negro. E o jogo foi estupidamente fácil. Estupidamente fácil. Tipo assim, tinha boss que eu matava com, sei lá, menos de 10 hits, sabe? Então assim, eu nem precisava me dar o trabalho de aprender o moveset do boss. Assim, foi bem fácil. Tipo assim, não dá pra jogar com todas as armas do Dark Souls 1. Pela diferença que você tem dessas armas de Cavaleiro Negro para as outras armas. Existem outras armas usáveis, tá? Mas nenhuma arma é tão apelona contra a alabarda, contra a espada ou contra o machado de Cavaleiro Negro. São absurdamente roubados no jogo. Tem esse problema de desequilíbrio, que uma arma é estupidamente forte e a outra é usável. Outra coisa, a build de mago nesse jogo, ela é estupidamente forte. É coisa de você matar boss com 3, 4 hits, cara. É uma doideira do caramba. É muito, muito, muito forte. Então, assim, eu queria que fosse um jogo, uma experiência mais equilibrada. Eu não queria que fosse ou muito fácil ou, ou muito difícil, sabe? Então, assim, eu queria que fosse uma experiência equilibrada. Se você pega a alabarda de Cavaleiro Negro, a dificuldade vai pra cá. Se você pega a magia, a dificuldade cai lá pra baixo também. Agora, se você for jogar sem ser isso, talvez o jogo seja bem mais difícil. Depois que eu platinei o Elden Ring, eu fui rejogar o Dark Souls 1 e ele não é um jogo tão difícil. Eu acho que, por exemplo, o Dark Souls 3, o próprio 2, mas o 2 é mais pelos problemas de gameplay, mas o 3, o Elden Ring e o Bloodborne são jogos bem mais difíceis do que o 1. Eu acho que com o tempo os jogos foram ficando mais difíceis. Vamos lá. Agora eu vou Sekiro e Dark Souls 3 pro pódio. E aqui eu vou ser bem rápido. Deixa eu só ajustar aqui porque tá meio ruim. Bom, Sekiro é um jogo espetacular, muito bom. Talvez desses todos ele tenha a melhor gameplay, assim. A gameplay é a mais fluida, é a mais. Eu acho que talvez tenha sido o que eu mais me diverti desses todos. Sem pensar muito assim, eu acho que fácil foi o que eu mais me diverti. Muito bom o jogo. A platina dele é de boa, mas é meio chatinho aquele negócio de você ter que ficar farmando pontinho para você desbloquear as habilidades. Mas é um jogo muito bom, os bosses são muito legais. Putz, podia lançar alguma DLC, alguma coisa pra jogar mais esse jogo, cara. Porque ele é muito bom, ele é muito bom. Mesmo eu não tenho muito o que falar dele. Eu só não gosto daquele boss, acho que é um gorila, né? Que ele saca a espada na fase 2. Eu não sou fã daquele boss, eu acho que ele é meio desnecessário. Mas em geral é um bom jogo. Um bom, aliás, é um excelente jogo, está é um excelente jogos. É um excelente jogo, tá entre os melhores que eu joguei sem dúvida. E pra mim o Dark Souls 3 é o melhor. Pra mim ele combina tudo que tem de errado no Dark Souls 1 e o 2 e ele corrige. Eu acho que a From Software fez um trabalho espetacular com esse jogo. Eu acho que ele tem a qualidade do 1 no sentido história, personagens marcantes, essas coisas legais. E ele tem a variedade de armas que o Dark Souls 2 tem. O Dark Souls 2 é um jogo que dá pra jogar com mais armas. Ao contrário do 1. O 1 você fica meio restringido a algumas coisas. Então o 3 ele pega o melhor dos mundos pra mim, tanto do Dark Souls 2 quanto do 1. E te entrega uma obra-prima. Eu acho que os bosses do Dark Souls 3 são muito marcantes. Eu lembro da primeira vez que eu fui lutar contra o Lord of Cinder.
que é o boss final, Lord of the Cinder, ou Lord of... enfim. Ele é um boss muito da hora, cara. Ele é muito legal mesmo, assim, eu não tenho o que falar dele, ele é muito bom. É espetacular. Tudo pra mim nesse jogo é muito bom. Ele tem um equilíbrio de você pode fazer quase qualquer build, que você vai conseguir fazer uma build legal, que você vai conseguir se divertir. Você pode jogar de build de veneno, você pode jogar de mago, pode jogar de piromante, pode jogar de milagreiro. Você pode jogar do que você quiser que você vai conseguir ficar forte com o jogo sem ser uma experiência desbalanceada como é Dark Souls 1, na minha opinião. Eu acho que se o Dark Souls 1 tivesse a experiência balanceada, talvez eu colocasse ele até em primeiro. Mas essa é uma questão que pra mim faz diferença, cara. Faz bastante diferença. Então, só recapitulando. Demon Souls é o meu menos preferido, de cara. Dark Souls 2, ele abriu as portas pra mim para os outros jogos da franquia. Mas comparativamente, ele é bem pior do que os outros. Mas tudo bem também. Ele ainda continua sendo um bom jogo. Bloodborne não me, sabe, não me animou muito enquanto eu jogava. Foi uma experiência legal, mas eu não lembro de muita coisa também. Eu joguei faz mais de um ano e tal. Eu não sei. Eu não tenho vontade de jogar de novo, sabe? Elden Ring. É, eu não sou tão fã de mundo aberto. Eu gosto mais de semi-aberto. Por exemplo, o Sekiro tem um mundo semi-aberto bem da hora. Você consegue dar uma explorada boa. E você não fica perdido no mapa, sabe? Eu gosto mais dessa ideia. O Sekiro é legal porque você depende um pouco do seu skill level também para avançar. Não só do seu nível. O jogo não tem nível, né, em si. Você tem as habilidades, você vai upando a sua vida, mas você não fica mais forte com o tempo. Você dá mais dano. É difícil explicar. Você consegue upar, mas nível 1 dá pra zerar o jogo, sabe? Isso é uma coisa legal. Então, pra mim essa é a grande diferença do mundo aberto e o semi-aberto. Pra mim do Sekiro é bem melhor. O Dark Souls 1 muito bom, mas tem uns problemas de equilíbrio. Mas ainda é um jogo espetacular, tá entre os meus preferidos. Sekiro é um jogo sem precedentes. Eu nunca joguei um jogo tão bom quanto. Nesse estilo de meio ninja. Eu não sei dizer. Não sei se ninja é a palavra correta pra essa. Mas enfim. E a gente tem um Dark Souls 3, que pra mim é a obra-prima, é o ápice de. É o ápice desse é o ápice da From Software pra mim. Eu acho que dificilmente eu vou ter uma experiência igual eu tive com Dark Souls 3. As DLCs são muito legais também. Eu não tenho muito o que falar. Para mim é um jogo espetacular.